Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico importante. Vamos falar sobre 3 verbos que muitas vezes as pessoas confundem quando estão aprendendo polonês. E em polonês é necessário, quando você está aprendendo polonês, é necessário saber a diferença entre esses verbos, ok? Então, vão ser 3 verbos: znać, wiedzieć e umieć. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos usar aqui um documento. Deixa eu mostrar a minha tela para você. Ok, aqui temos um documento que a gente vai utilizar hoje para ver bem esses verbos. Na verdade, a gente vai usar aqui as traduções que eu coloquei dos verbos. E além disso, os exemplos de frases, ok? Porque eu acredito que através de exemplos é mais fácil que a gente aprende, que a gente entende as coisas e depois para usar essas coisas no polonês também é mais fácil quando a gente tem exemplos, né? Quando você já for falar, construir frases em polonês, etc. Ok, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O título da aula em polonês são esses verbos, então não vamos traduzir por enquanto, vamos passo a passo, ok? Vamos ter as tabelas para cada um desses verbos. O primeiro que temos aqui é znać. E este vai ser o mais fácil, eu acho, de ver a diferença entre znać e os dois outros. Por quê? Porque znać traduzimos na verdade como conhecer. Conhecer. E os dois outros vamos traduzir mais como saber, ok? Então, os dois outros acho que são mais fáceis de confundir, wiedzieć e umieć. Mas já a gente chega lá. Então, znać significa conhecer. Aqui, então, entra uma questão importante também. Tem vários aplicativos que você pode usar para aprender polonês, para estudar polonês. E esses aplicativos, às vezes, só dão para você a possibilidade de aprender polonês através do inglês. E aqui temos um pequenininho problema, porque em inglês, por exemplo, este verbo conhecer é know, né? E o verbo wiedzieć, saber, é know também. Então, se você estiver estudando polonês através do inglês, você pode confundir esses dois verbos. Tipo, os dois vão ter a mesma tradução, né? Tanto znać quanto wiedzieć. Então, por isso é importante É bom você aprender polonês através do português, porque acho que são mais próximas essas línguas, na verdade, do que polonês com inglês ou português com inglês, ok? É melhor fazer uma ponte direta entre essas duas línguas, também por causa disso, por causa dessas questões, das traduções, por exemplo. Então, se você quiser usar os aplicativos, não tem problema nenhum, use, mas tenha tenha isso na cabeça, de que algumas coisas não são traduzidas 2 vezes, né? Do polonês para inglês e depois você traduz do inglês para português para você, ou do português para o inglês e do inglês para polonês. Então, às vezes acontecem erros por causa desse caminho. Ok, mas então temos aqui, entre polonês e português fica mais fácil, porque znać significa simplesmente conhecer, então é mais difícil de confundir com aqueles dois outros verbos que traduzimos como saber. E aqui temos vários exemplos desse verbo já nas frases. O primeiro exemplo é este aqui. Znacie tamtą dziewczynę? Vocês conhecem aquela menina? Znacie significa vocês conhecem. Vocês sabem seria diferente. Znacie é vocês conhecem. Tamtą veio da palavra tamta, que significa aquela. Tamta é aquela, e aqui mudou por causa da declinação. E dziewczynę significa menina. E, na verdade, menina é dziewczyna, a forma principal. Aqui ficou dziewczynę também por causa da declinação. Ok? Então, de novo. Znacie, vocês conhecem tamtą, aquela dziewczynę, menina. Znacie tamtą dziewczynę?
znacie tamtą dziewczynę? Vocês conhecem aquela menina? E vamos passar para a próxima frase. Eu vou colocar isso mais alto. Jeszcze nie znam zasad. Ainda não conheço as regras. Jeszcze significa ainda. Aqui, jeszcze, ainda. Nie significa não. Znam, conheço. Então, nie znam, não conheço. Znam, conheço. E zasad vem da palavra zasady, que significa regras, ok? De novo, mudou por causa da declinação. Eu não estou explicando o que é declinação, etc., porque já fiz uma aula sobre isso, é um tópico muito extenso, então por isso não quero explicar. Por enquanto, só aceite de que as palavras mudam a sua forma por causa da declinação, ok? E que é normal. Aqui eu sempre escrevo a forma principal, o nominativo. O nominativo é um dos casos da declinação, o primeiro, tipo o principal. E aqui as palavras estão declinadas, então são alguns outros casos de declinação, ok? Vamos lá, mais uma vez. Jeszcze, ainda, nie, não, znam, conheço, zasad, regras, as regras. Jeszcze nie znam zasad. Jeszcze nie znam zasad. Ainda não conheço as regras. A próxima frase aqui. Dobrze znasz to miejsce. Você conhece bem esse lugar? Dobrze significa bem. Aqui temos uma ordem um pouquinho diferente de palavras, é normal. São duas línguas diferentes. As frases são muitas vezes estruturadas de um jeito um pouquinho diferente. Por isso também é bom você aprender através de frases já, e não através de palavras. Znasz significa você conhece. Znasz é você conhece. To significa esse, aqui. To, esse. E miejsce significa lugar. Miejsce é lugar. Então, de novo. Dobrze, bem, znasz, você conhece. Então, dobrze znasz, você conhece bem. To, esse, miejsce, lugar. Dobrze znasz to miejsce. Dobrze znasz to miejsce. Você conhece bem esse lugar? E, mais uma aqui. Znamy się od dziecka. Nós nos conhecemos desde criança. Znamy się significa nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Znamy significa conhecemos. Se você quiser falar nós conhecemos esse lugar, seria znamy, nos conhecemos to, esse miejsce, lugar, ok? Znamy to miejsce, conhecemos, nos conhecemos esse lugar. Agora, znamy się é tipo conhecemos nós conhecemos, ok? Esse znamy é a parte conhecemos, nós conhecemos, e się é este nós aqui, tá? É de se, conhecer-se, né? Od dziecka é uma expressão que a gente tem. Em português também temos, é a mesma coisa, desde criança, od dziecka, desde criança. No geral, od significa desde e criança seria dziecko. Aqui temos dziecko por causa da declinação, né? Então, temos aqui dziecko, criança. De novo, então, znamy się, nós nos conhecemos, od dziecka, desde criança. Znamy się od dziecka. Znamy się od dziecka. Nós nos conhecemos desde criança. Ok, então esse já foi o último exemplo deste verbo znać, conhecer. Eu acho que deu para ver que é bem simples, né? Diferenciar este verbo aqui, tipo, lembrar que ele é diferente, porque é simplesmente znać significa conhecer. Traduzindo assim, fica muito fácil. Você pode conhecer uma menina ou não conhecer uma menina. Você pode conhecer as regras ou não conhecer as regras. Conhecer bem algum lugar ou não conhecer um lugar. Você pode se conhecer com alguém, né? Conhecer-se desde criança. Você pode falar que você se conhece, tipo, eu me conheço bem. Também seria este verbo. Então, o verbo znać é o verbo conhecer. Znać się seria conhecer-se, né? Com alguém ou você se conhece, você conhece você mesmo. Então,
é isso. Eu coloquei este verbo como primeiro porque acredito que ele seja mais fácil de entender e de lembrar que ele é assim e pronto. Fica um pouquinho mais difícil com os verbos wiedzieć e umieć. A gente já vai ver esses verbos também. Temos aqui o verbo wiedzieć. O próximo é o verbo wiedzieć. Não confunda com o verbo widzieć. Já vou mostrar a diferença. Wiedzieć significa saber, ok? E temos um verbo widzieć também, que a gente não vai ver hoje. Widzieć significa ver. Qual a diferença? Aqui temos E, e a gente, na pronúncia dá para ouvir, é wiedzieć, wiedzieć. E aqui não temos E, então fica I. Widzieć, widzieć, wiedzieć, widzieć. Eu sei que é um pouco parecido, mas sim, por isso eu estou falando aqui, para não confundir esses dois, ok? Wiedzieć, saber, e widzieć, ver. Ok. Então, wiedzieć é saber no sentido de ter conhecimento, ter o conhecimento. Por isso também, talvez, às vezes pode ficar um pouquinho confuso com o verbo conhecer, né? Porque wiedzieć é tipo ter conhecimento. Por que estou falando isso? Porque já já a gente vai ver o verbo umieć, que significa saber, fazer. Mas já já a gente chega lá, ok? Wiedzieć aqui é ter conhecimento, tipo saber a teoria. Tá? Por exemplo, aqui temos a primeira frase. Wiem, że to dla was ważne. Sei que isso é importante para vocês. Wiem significa sei. Eu sei. Se você quiser falar, alguém está falando para você alguma coisa, olha, mas é complicado porque não sei o que, você pode falar sim, eu sei, sim. Wiem, ok? Então, wiem significa sei. Wiem, że significa sei que, esse że tem esse papel de que, ok? Wiem, że. Eu sei que, vamos anotar, że, que. To significa isso. E neste caso, significa também isso é. Isso é. A gente poderia também falar to jest. To jest, porque jest significa é. Mas não é necessário, tá? A gente pode falar wiem, że to jest, eu sei que isso é. Ou wiem, że to, eu sei que isso. E depois continuar a frase. Importante para vocês, ok? A gente pode pular esse verbo. Ok, depois temos aqui dla, significa para. Dla was, para vocês. Aqui, para vocês. Dla, então, é para alguém no sentido. Dla was, para vocês. E ważne, aqui, significa importante. Ważne significa importante. Ok, então de novo. Wiem, że, sei que, to, isso, dla was, para vocês, ważne, importante. Wiem, że to dla was ważne. Wiem, że to dla was ważne. Eu sei que isso é importante para vocês. E então pode memorizar que quando você quer falar eu sei que, vai ser wiem, że, ok? Wiem, że, sei que. O próximo. Nie wiedziałem o tym. Não sabia disso. Nie significa não, como a gente já sabe. Wiedziałem significa sabia. E eu sabia é uma forma masculina, o que significa que um homem falaria desse jeito. Uma mulher falaria diferente. Então, se o Chris quisesse falar essa frase, ele falaria exatamente assim. Nie wiedziałem o tym. Não sabia disso. Se eu quisesse falar, eu falaria nie wiedziałam o tym. Ok? Eu não sabia. Então, a forma masculina, o jeito que os homens falam, é wiedziałem. Eu sabia, wiedziałem, com E aqui. E a forma feminina, então, o jeito que as mulheres falam, que eu falaria, por exemplo, é wiedziałam. A, aqui, forma feminina, eu sabia, tá? E o tym significa sobre isso, ou podemos colocar disso em português, né? Mas vou colocar sobre isso, porque em polonês temos duas palavras. O só significa sobre, e tym veio da palavra to, que significa isso, ok? Então,
Mudou por causa da declinação. Então, ótimo, podemos traduzir como isso. Então, ótimo sobre isso. Aqui temos disso. Também está correta, né? A tradução. Ok, então, de novo. Nie, não. Wiedziałem. Ou uma mulher falaria wiedziałam, sabia. Eu não sabia. O tym, sobre isso. Ou disso. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. Eu não sabia disso. Ok, então, wiem, wiedzieć. Saber é wiedzieć, że, saber que, é wiedzieć o, saber sobre, ok? Então, é tudo sobre a teoria, né? O próximo, temos aqui. Wiecie, gdzie jest uczelnia? Vocês sabem onde fica a faculdade? Wiecie significa vocês sabem. Tipo, tenham conhecimento, de novo, né? Wiecie é vocês sabem gdzie. Gdzie significa onde. Jest significa é ou a, ou neste caso fica. É, a, fica. E uczelnia significa faculdade. Então, de novo. Wiecie, vocês sabem gdzie, onde, jest, fica, neste caso em português, uczelnia, a faculdade? Wiecie, gdzie jest uczelnia? Wiecie, gdzie jest uczelnia? Vocês sabem onde fica a faculdade? Então, de novo, estamos perguntando, não de novo estamos perguntando, mas aqui estamos perguntando sobre algo que alguém sabe no sentido de ter conhecimento, né? Não de saber fazer, mas de saber, de ter conhecimento. E mais um exemplo aqui. On wie, jak to naprawić. Ele sabe como arrumar isso. On significa ele. Wie significa sabe, no sentido de ter o conhecimento, né? Wie, sabe. Mas sabe no sentido de não do sabor, né? Isso, sabe bem, se fala assim aqui em Portugal. Sabe no sentido de, do verbo saber, de ter o conhecimento, de novo, ter conhecimento. Jak significa como. To significa isso, como a gente já tinha visto. O tym, esse tym era de to, que era isso, né? E naprawić é arrumar, consertar. Consertar, acho que é em Portugal também que se fala. Naprawić, arrumar. Então, de novo. On, ele, wie, sabe. Jak, wie jak, sabe como. To, isso. Naprawić, arrumar. E a frase toda. On wie, jak to naprawić. On wie, jak to naprawić. Ele sabe como arrumar isso. Então, esse wiedzieć, saber, é ter conhecimento, no sentido de saber a teoria, não de saber fazer, mas saber a teoria, ok? Aqui, muito comum é falar com że, wiedzieć, że, saber que, wiem, że, wiesz, że, eu sei que, você sabe que. Wiedzieć o, então, wiem o tym, eu sei disso, eu sei sobre isso. Ty wiesz o tym, você sabe sobre isso, você sabe disso. Eu não sabia disso também, nie wiedziałam o tym, etc. Ou essa coisa de wiedzieć gdzie, saber onde, wiedzieć jak, saber como, wiedzieć co, saber o que, etc. Ok? Então, tudo é conectado com a teoria. Wiedzieć, saber. E ainda vamos para o terceiro verbo, que é umieć. Umieć é saber fazer. Saber fazer. Umieć. Então, aqui a gente já vai falar sobre as habilidades. Saber é saber fazer. Então, mais sobre a prática, não teoria, não ter conhecimento. Não é de eu saber como nadar, mas é eu saber nadar, por exemplo. Não é eu saber como construir uma casa, é eu saber construir uma casa. Não é eu saber como fazer uma pizza, é eu saber fazer a pizza, né? Então, não é eu saber como fazer, ou saber o que fazer. Não, é saber fazer. Então, vamos ver os exemplos nas frases. Olha, ajeitei até aqui um exemplo. Umiesz pływać? Você sabe nadar? Então, não é você sabe como é nadar, o que fazer para nadar. Não, você sabe nadar? Você tem essa habilidade? Se você entrar na água, você consegue nadar? Esse é
Isso, é tipo saber fazer no sentido de conseguir, às vezes. É, sim, mais ou menos. É mais saber fazer mesmo. Então, umiesz significa você sabe, mas é aquele você sabe. Na prática, você sabe fazer? É você sabe. Então, aqui vamos ter o verbo depois, né? Você sabe fazer alguma coisa? Umiesz pływać? Você sabe nadar? Pływać é nadar. De novo, umiesz? Você sabe fazer alguma coisa? Pływać, nadar. Umiesz pływać? Você sabe nadar? Umiesz pływać? Próximo. Ja nie umiem śpiewać. Eu não sei cantar. Ja significa eu. Nie significa não, como a gente já sabe. Umiem significa sei, mas é no sentido de saber fazer alguma coisa. Umiem é eu sei fazer algo. E aqui temos śpiewać. Śpiewać significa cantar. De novo, ja, eu, nie umiem, não sei, śpiewać, cantar. Ja nie umiem śpiewać. Ja nie umiem śpiewać. Eu não sei cantar. Se você quiser falar eu não sei nadar, seria ja nie umiem pływać, né? Se você quiser perguntar, você sabe cantar, seria umiesz śpiewać? Então, aqui dá para trocar algumas partes dessas frases para ajustar, né? As suas necessidades, aquilo que você quer dizer. E vamos para a próxima frase. Umiecie mówić po polsku? Vocês sabem falar polonês? Umiecie significa vocês sabem fazer alguma coisa. Umiecie é vocês sabem fazer. Mówić significa falar. Mówić é falar. Po polsku, polonês ou em polonês. Só polonês, tipo, o idioma polonês seria polski, ok? É polonês. Mas não é um polonês, não é uma pessoa da Polônia. É polski no sentido de um adjetivo. Por exemplo, o idioma polonês, o que mais? Um computador polonês, um carro polonês seria polski, aí carro, polski, sotaque, polski, não sei o que. Polski, o idioma também, o idioma polonês seria polski. Mas aqui, vocês sabem falar, é tipo em polonês, ok? Po polsku, em polonês. Entrou po e entrou po e entrou polsku, ao invés de polski, por causa da declinação. Então, de novo, umiecie, vocês sabem mówić, falar po polsku, em polonês, ou só polonês, pode ser em português. Então, a frase toda, umiecie mówić po polsku, umiecie mówić po polsku, vocês sabem falar polonês? Mais uma frase aqui. On umie to naprawić. Ele sabe arrumar isso. Já vou explicar aqui. On significa ele. Eu coloquei essa frase aqui de propósito. On é ele. Depois, a gente já viu, né? On, ele. Umie significa sabe. Sabe fazer. Opa. To significa isso, a gente já sabe. A gente já sabe, seria com qual verbo? Com wiedzieć ou com umieć? Com wiedzieć, porque é teoria, né? A gente já sabe disso, já sabe sobre isso. E naprawić é arrumar. Vamos pegar esta frase aqui toda. Vamos só repetir. On, ele, umie, sabe, no sentido de sabe fazer. To, isso, e naprawić, arrumar. On umie to naprawić. On umie to naprawić. Ele sabe arrumar isso. Olha que essas frases aqui de umieć, a gente já vai comparar duas frases já. Umieć sempre vem com um verbo, ok? Umiesz pływać, você sabe nadar, então temos saber fazer alguma coisa, saber e um verbo. Umiem śpiewać, sei cantar, ou não sei cantar, nie umiem śpiewać, mas temos umiem e o verbo depois. Umiecie mówić, vocês sabem falar, então de novo temos um verbo, né? Mówić, falar. Umie naprawić, sabe arrumar, ok? Então, esse é um bom jeito também de memorizar, que umieć vem com um verbo, é saber fazer mesmo.
Agora, vamos pegar duas frases. Esta aqui. On umie to naprawić. Que significa ele sabe arrumar isso. E a frase que a gente tinha aqui. On wie jak to naprawić. Ele sabe como arrumar isso. Você consegue ver uma diferença entre essas duas frases em português? Aqui temos ele sabe arrumar isso e ele sabe como arrumar isso. Em português o que muda é só a palavra, né? Aqui não temos como, aqui temos como. Em polonês não, muda o verbo. Muda, tipo, aqui temos essa palavra jak, que significa como, mas além disso muda o verbo. Por quê? Porque on umie to naprawić significa ele sabe arrumar isso, ele já fez, já tem a prática, ele sabe pegar e arrumar. Agora, on wie jak to naprawić significa ele sabe como arrumar isso. O que significa que ele tem o conhecimento de como arrumar, mas não necessariamente ele tem as ferramentas necessárias, ok? Em alguns casos, isso pode ter o mesmo sentido, ok? Tipo, ele sabe arrumar, só que ele não tem as ferramentas, podemos falar assim. Ou ele sabe como arrumar, mas ele não tem as ferramentas. As duas frases poderiam ser usadas desse jeito. Só que on umie é tipo, ele sabe arrumar, ele sabe fazer. Agora, on wie jak, ele sabe como, ele pode te explicar por telefone, ok? Então, esse é sobre o conhecimento, sobre a teoria. Ficou claro essa diferença? Eu espero que sim, que tenha ficado. Acredito que esse primeiro, como eu tinha falado, é mais simples, né? Znać é conhecer. Até a tradução direta fica um pouco diferente. Como eu falei, para as pessoas que estão estudando através do inglês, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas no geral este é fácil de ver a diferença. Agora, esses dois, wiedzieć e umieć, talvez seja um pouquinho mais difícil ver essa diferença, porque os dois são saber nas frases, né? Wiem, że, sei que, umiesz pływać, você sabe nadar, então, tanto aqui quanto aqui, temos só o verbo saber. Mas acho que com essa dica de que umieć vem com algum outro verbo, porque é saber fazer, e esse wiedzieć é saber a teoria, no sentido de ter o conhecimento, muitas vezes vem com wiem, że, wiedzieć, że, né? Saber que, ou saber sobre, wiedzieć o, ou saber onde, wiedzieć gdzie, ou saber como, wiedzieć jak, ou saber quem, wiedzieć kto, etc. Talvez fique um pouquinho mais fácil. Fala para mim nos comentários se ficou claro, ok? Se essa diferença ficou clara, se você gostou da aula. Eu espero que sim, que você tenha gostado. Caso sim, deixe um comentário falando para mim o que você achou. Caso não, também deixe um comentário falando o que você achou, o que eu posso melhorar nas próximas aulas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Deixe um like, se você gostou da aula, né? E também se inscreva no canal. A gente está postando aulas aqui de polonês toda semana. E eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Este documento só ainda queria mencionar que esse documento você pode baixar no seu computador, clicando no link do bônus, e as anotações ficam disponíveis na descrição do vídeo. Ok? Então, dziękuję bardzo i pa pa!